Vamos lá, galera de casa, tudo jóia? Pessoal aqui da sala, último encontro nosso nesse módulo de contratos. Essa é a nossa 8ª aula e vamos continuar falando de contratos em espécie. Na última aula, nós trabalhamos a fiança, trabalhamos bastante, várias polêmicas a respeito da fiança. Falamos também do contrato estimatório, que adora cair em prova, o contrato de consignação de bens móveis, e falamos um pouquinho também de troca ou permuta. Então, hoje, vamos começar a nossa aula falando de doação. Anote aí. Doação. Outro contrato super importante, que costuma cair bastante em provas de concurso. Perfeito? Vamos fazer daquela mesma forma que a gente vinha fazendo com os contratos em espécie. Então, vamos colocar o ponto 1 na doação. Vamos falar do seu conceito. Conceito esse que, como acontece em geral com os contratos em espécie, eles estão no próprio Código Civil, inaugurando o capítulo referente, no caso, à doação. O artigo 538, anote aí, 538 é o artigo que inaugura esse capítulo 4, o capítulo referente à doação. E ele vai trazer para a gente o conceito legal desse contrato. Olha lá o contrato de doação que está no 538. Olha lá. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por grifa, liberalidade, o que ela faz? Transfere do seu patrimônio bens ou mesmo vantagens para o patrimônio de outra. Então, é um contrato no qual alguém transfere, vem comigo aqui, ó, bens ou vantagens, para o patrimônio de outrem. Esse sujeito que faz essa liberalidade, vocês sabem, ele é chamado de doador. E aquele que recebe a liberalidade, vocês também sabem, é o donatário, ok? Doador e donatário, ok? Então, duas questões aqui se colocam de forma muito forte para a gente. Primeiro, normalmente, a prestação envolvida no contrato de doação vai ser uma prestação de dar coisa certa. Via de regra, a prestação no contrato de doação vai ser uma prestação de dar coisa certa, seja um bem determinado, seja uma vantagem determinada. Essa é a primeira questão interessante que a gente extrai do conceito desse artigo que eu li para vocês, que é o artigo 538 do nosso Código Civil. E a segunda questão é a patrimonialidade desta prestação. Ou seja, uma prestação, bens ou vantagens de conteúdo patrimonial, ok? Por que eu falo isso? Porque nós podemos ter, Pedro, liberalidades que não envolvam transferência de bens ou vantagens. Todo mundo aqui já pediu um favor para alguém, não já? Oh, você pode fazer um favor? Você pode ali entregar isso para mim? Ah, você pode ali buscar algo para mim? Ah, você pode comprar e depois eu te pago? A gente está sempre pedindo favor a todo tempo para as pessoas. E as pessoas também nos pedindo favores. É isso que é viver em sociedade, não é isso? Quantos favores já cumpriu para sua família para você? É o tempo inteiro. Será que eu posso chamar esses favores que são prestados de doação? Porque tem muita gente que confunde uma liberalidade ou algo gratuito com uma doação. Não podemos. Nós não podemos confundir um ato de liberalidade, um ato gratuito que uma pessoa faz para você com uma doação. Então, ô Bruno, você vai ali fazer não sei o quê, você busca algo lá para mim, você pega aquele livro e traz, trago, tranquilo. Na verdade, eu posso estar fazendo um transporte de coisas gratuito. Eu posso estar realizando uma prestação de serviço em caráter gratuito.
Aqui no Supremo a gente tem várias aulas gratuitas, várias aulas, seja em caráter beneficente ou não. Então são o quê? São doações de aulas? Não, não é doação de aula. Aqui no caso, nós estamos prestando os serviços de maneira gratuita. Tem muita gente que confunde isso. Acha que todo ato gratuito equivale a uma doação. Isso é um equívoco. Para termos doação, nós temos que ter uma liberalidade que envolva a prestação de dar coisa certa e com caráter patrimonial. Esse era o primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês dentro da doação. Segundo ponto, quais seriam os elementos presentes no contrato de doação? Segundo ponto, quais seriam os elementos presentes no contrato de doação? A doutrina coloca que para a doação efetivamente ocorrer, nós teríamos que ter a presença de dois elementos. Um elemento subjetivo e o outro objetivo. Vamos ver. Um elemento subjetivo e um elemento objetivo. O elemento subjetivo para a ocorrência da doação seria a intenção de doar, a intenção de praticar aquela liberalidade. Então nós teríamos o denominado animus donandi. Animus donandi, ok? A transferência do bem deve ser qualificada por esse animus donandi. E o elemento objetivo é a efetiva entrega do bem ou vantagem. A efetiva entrega, a efetiva transferência do bem ou vantagem. E aqui cabe a mesma observação que nós fizemos no âmbito da compra e venda. Qual é? O contrato de doação não transfere a propriedade. Como ocorre lá na compra e venda, será necessária para a completude a ocorrência da tradição ou a ocorrência do registro. Sem tradição e sem registro, não haverá a completude do contrato de doação, uma vez que no Brasil, repito, os contratos não possuem força translatícia de domínio. Repito, no Brasil, os contratos não possuem força translatícia de domínio. Então, para a doação ser completa, nós temos que ter a tradição dos móveis ou o registro dos imóveis. Perfeito? Ponto 3. Ponto 3. Assim como fizemos com os demais contratos, vamos falar das características do contrato de doação. Vamos lá? Características, ponto 3, do contrato de doação. Primeiro, quanto à onerosidade. Será que a doação seria um contrato gratuito ou oneroso, galera? Gratuito ou oneroso a doação? Via de regra, ela vai ser gratuita, quando então ela receberá o nome de doação pura. Via de regra, a doação é gratuita, quando ela então receberá o nome de doação pura. Alguns gostam de dar nome e sobrenome, doação pura e simples, tá bom? Doação pura e simples, perfeito? Mas temos que nos lembrar que a doação também, nós vamos estudar isso, admite a forma onerosa. Em caráter excepcional, a doação poderá assumir a forma onerosa. Quando a gente chama ela, então, de doação com encargo ou modo. Então, pode se chamar doação onerosa, doação com encargo. Tem outro nomezinho da doutrina também, que é doação modal, porque modo é sinônimo de encargo. Então, doação modal, doação com encargo ou doação onerosa. Perfeito? Bom, vimos na aula passada, se ela admite as duas formas,
um contrato que admite tanto a forma gratuita quanto a forma onerosa, como é que esse contrato se chama? Quem lembra? Bifronte. É isso aí, falamos na aula passada, quando falamos da fiança. Então, a doação, se cair na prova, é um negócio jurídico bifronte, que admite, então, tanto a forma gratuita quanto a forma onerosa. Fiquem atentos quanto a isso, perfeito? Seguindo essa mesma linha, eu pergunto, segunda característica, a doação seria um contrato unilateral ou bilateral? Depende da forma assumida. Se for um contrato gratuito, a doação terá caráter unilateral, ensejando prestação apenas por parte do doador. Repito, se for gratuita, a doação será um contrato unilateral que gerará prestações apenas para a pessoa do doador. Porém, se assumir a forma onerosa, a doação terá caráter bilateral e, portanto, terá prestação por parte do doador e contraprestação por parte do donatário. Prestação por parte do doador e contraprestação por parte do donatário. Então, a unilateralidade está ligada à gratuidade e a bilateralidade está ligada à onerosidade daquele contrato. Perfeito? Terceira característica, vamos lá. A doação é reputada pela doutrina como sendo um contrato consensual. Quem lembra? O que é um contrato consensual? Falamos na aula retrasada. Quem lembra? Eu estou muito esquecido. Vamos lá, gente. O que é um contrato consensual? É aquele contrato que se aperfeiçoa pelo mero acordo de vontade entre as partes. Ou seja, a efetiva entrega do bem ou vantagem é um mero exaurimento daquele contrato, não impacta na produção dos seus efeitos primitivos. Então, repito, a doação é um contrato consensual, se efetiva com um mero acordo de vontades, independentemente da efetiva transmissão, da efetiva entrega do bem. Perfeito? Então, não depende da entrega do bem para que ele se aperfeiçoe. Tá joia? Quarta característica. Vamos lá. Quarta característica. Será que a doação é um contrato formal, que exige, portanto, a forma escrita, ou ela pode ser um contrato informal ou um contrato verbal? Informal? Errado, tá? A doação é um contrato formal. Repito, a doação é um contrato formal, pois demanda instrumento escrito. É um contrato formal, pois demanda instrumento escrito. Seja esse instrumento escrito um instrumento público, quando a lei assim o exigir, como, por exemplo, na doação de imóveis de valor superior a 30 salários mínimos, seja instrumento particular. Então, a doação é contrato formal. Muita gente erra isso, tá bom? A doação é contrato formal. Isso está expresso num outro artigo do capítulo referente à doação, que é o 541 no seu caput. Vamos ao 541 caput. 541 caput. Olha o que ele fala. A doação far-se-á por escritura pública ou por instrumento particular. Ou seja, ela tem que ser um contrato feito por escrito. Esta é a regra. Então, a doação ser verbal será uma exceção. Anote aí. A doação
ser um contrato verbal, portanto, informal, será uma exceção, que vai possuir 3 requisitos. Quais são eles? Primeiro requisito, que se trate de bens móveis. Então, eu posso ter doação verbal, se nós estivermos diante de bens móveis. Segundo, esses bens móveis ostentem um pequeno valor. O que é bem móvel de pequeno valor? Conceito jurídico indeterminado. Vai ser o juiz, no caso concreto, que vai falar se aquele móvel que está sendo doado tem ou não um pequeno valor. E o terceiro requisito é que a tradição desse bem móvel de pequeno valor ocorra de imediato. Então, uma tradição imediata desse bem móvel. Perfeito? Então, 3 requisitos para que a doação possa ser verbal. Bem móvel, de pequeno valor, com a tradição ocorrendo de maneira imediata. Perfeito? Onde que está isso, galera? Olha só, está no parágrafo único desse mesmo artigo, parágrafo único do 541. Está na tela. A doação verbal será válida se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, lhe seguir de maneira incontinente a tradição. Lhe seguir de maneira incontinente a tradição. Fechado? Então grava para a prova, hein? Regra geral, a doação, parece que não, mas é. A doação é um contrato formal que exige instrumento público ou instrumento particular. Excepcionalmente apenas, ela poderá ser um contrato verbal, desde que se façam presentes esses 3 requisitos, que seja móvel, de pequeno valor e que ocorra incontinente à sua tradição. Fiquem atentos, porque esse é um requisito de validade. Este é um requisito de validade da doação. Perfeito? Então, se alguém falar assim, ele fez a doação de um automóvel de R$80 mil para o seu irmão. Essa doação é válida? Sim ou não? Fez verbalmente. Não é, porque não é de pequeno valor 80 mil, vocês vão concordar comigo, né? Então, nós não poderemos ter essa doação verbal, ok? Ele tem que ter feito essa doação por instrumento particular, de forma, então, formal, ou, se quiser, por instrumento público. Fica atento quanto a isso, porque falou, é válida. Então, isso aqui é um requisito de validade, eu insisto, da doação. Ok? Ponto 4. Vamos lá, muita coisa hoje, hein, gente? Segura a mão aí que vai doer. Vamos lá. Ponto 4. Galera, vamos voltar aqui para o meu desenho. Quando o A faz uma liberalidade para o B, o doador faz uma liberalidade para o donatário tem que aceitar ou não? O donatário tem que consentir ou não? Ou a vontade dele é dispensável? Hein, gente? Mateus, a vontade do donatário é dispensável ou não? Não, não é dispensável nem um pouco, né? Outro dia, exemplo clássico, minha mãe me ligou falando que estava com dó de doar uns livros meus que estavam lá em casa. Aquele negócio, né? Você sai de casa há mais de 10 anos, sua mãe deixa um monte de coisa lá para sentir que você está dentro de casa ainda. Vai acontecer, já deve ter acontecido com vários, vai acontecer com muitos. Quem ainda tem quarto na casa da mãe, mas mora sozinho, não é verdade? Sua mãe nunca se desfaz do seu quarto, ela tem uma expectativa de que um dia, quem sabe, você volte. Então, olha para cá, pessoal, síndrome do ninho vazio, tem até um nome isso na psicologia. Aí ela chegou, meu filho, eu estou vendo aqui dando uma geral no armário seu. Que armário, mãe? Tem 15 anos que eu não moro aí. Não, eu estou dando uma geral aqui no armário seu, achei uns livros. Aí eu queria que você pegasse esses livros. Que livro que é, mãe? Olha lá, tem a Constituição aqui, deve ser coisa importante, né? A Constituição. Constituição? Tem um Código Civil de capinha preta com laranja. Eu falei, nossa, mãe, isso é coisa que eu usava na faculdade, pode jogar fora. Ela, mas vou jogar esses livrão fora? Eu falei, mãe, mas está tudo desatualizado. Não, mas é uns livros muito grossos. Eu falei, então vende, mãe. Vende para aquele pessoal que passa comprando na rua, que você vai ganhar um dinheiro com esses códigos, né?
Ela, mas você não quer doar isso para alguém? Eu falei, mãe, quem vai querer um código da época que eu fiz faculdade? Uma Constituição sem as emendas, toda velha, toda antiga. Quem vai querer isso? Ela, às vezes alguém quer. O que minha mãe falou nesse momento? O que minha mãe trouxe para a gente nesse momento de importante? Ela trouxe, às vezes alguém quer. Ela falou, às vezes a gente doa para alguém. Às vezes alguém quer. Ela trouxe um requisito fundamental da doação, que é a aceitação. Se não houver aceitação, não há de se falar em doação. Então, o ponto 4 é exatamente esse, entre aspas, detalhe da doação, que é a aceitação por parte do donatário. É certo, o donatário não tem prestação a cumprir se a doação for gratuita. Mas isso não significa dizer que ele não tenha que consentir com a doação que fora feita. Então, o consentimento do do donatário é exatamente a aceitação. Então, anote, a aceitação é o consentimento do donatário que ensejará o aperfeiçoamento do contrato de doação. Se é um contrato consensual, como vimos, a aceitação é fundamental para que o contrato de doação se aperfeiçoe, possa passar a produzir efeitos. Tá joia? A aceitação por parte do donatário. Somente quando ele aceita é que o contrato se torna perfeito. E olha para cá. Qual é a regra geral quanto à aceitação, moçada? É que ela deve ser expressa. Anote. Como regra geral, a aceitação na doação deve ser manifestada de maneira expressa. Ok? Porém, claro, né, gente, é direito civil. Excepcionalmente, nós iremos ter a aceitação de maneira presumida. Então, excepcionalmente, nós poderemos ter a aceitação presumida. Estão preparados para as hipóteses? Vamos lá. Primeira hipótese na qual a aceitação é presumida. Primeira hipótese na qual a aceitação é presumida. Vamos lá. Primeiro, eu tenho uma doação pura, sem encargo, uma doação gratuita. E nessa doação pura, o doador estipulou prazo para ocorrer a aceitação. Porém, o donatário ficou em silêncio, não se manifestou a respeito. Silêncio do donatário. Qual é a presunção da lei? Vamos lá. Se a doação era pura e simples, ou seja, uma doação gratuita, o doador estipulou prazo para aceitação. Esse prazo transcorreu em albis, transcorreu sem qualquer manifestação por parte do donatário. O silêncio dele vale como aceitação presumida. É aquela velha pergunta do direito civil. O silêncio vale como manifestação positiva de vontade? Sim, quando a lei expressamente assim permitir. Repetindo, o silêncio vale como manifestação de vontade? Sim, quando a lei expressamente assim permitir.
Então, é exatamente isso o que disse o artigo 539 do nosso Código Civil. Artigo 539 do Código Civil que está na tela. Vamos acompanhar? O doador pode fixar prazo ao donatário para ele declarar se aceita ou não a liberalidade. Desde que o donatário, ciente desse prazo, não faça dentro dele a declaração, entender-se-á que aceitou, se a doação não for sujeita a encargo, ou seja, como eu disse, se a doação for pura e simples, ok? Ele não pode ficar calado e acabar aceitando o encargo, porque ficou em silêncio, né? Então, anote, 539, que você deve conjugar para melhor entendimento com aquele artigo lá da parte geral, que é o artigo 111, 111 lá dos negócios jurídicos, que é aquele artigo que fala que o silêncio poderá valer como manifestação de vontade nas hipóteses em que a lei assim permitir. O silêncio importa a anuência quando as circunstâncias ou o uso autorizar e não for necessária a declaração expressa. Então, 539, conjugado com 111. Quem está com o vadimeco aberto, pode olhar aí, ó. Embaixo do 539, possivelmente o 111 é citado, não? Eita, bajada esse código, hein? Então, anote aí embaixo do 539, ver artigo 511. Perfeito? Segunda hipótese na qual a aceitação pode ser presumida na doação. Segunda hipótese na qual teremos a aceitação presumida. Anotem, quando o donatário for absolutamente incapaz. Repetindo, quando o donatário for absolutamente incapaz, e claro, né, de novo, estivermos diante de uma hipótese de doação pura, ok? Tivermos uma hipótese de doação pura. Quem é, então, absolutamente incapaz hoje, vocês que foram meus alunos de parte geral? Só os menores de 16 anos, não é isso? Então, o menor de 16 anos hoje pode ser donatário e para eles é dispensada a aceitação expressa. Qual é a presunção da lei? Eles estão recebendo um bem ou uma vantagem, que isso está trazendo um plus patrimonial para eles, então seria dispensada a aceitação, esta ocorreria de maneira presumida. Isso é o que nos diz, coloca aí, o artigo 543 do Código, está na tela. Se o donatário for absolutamente incapaz, leia-se hoje menor de 16 anos, é a única hipótese de absoluta incapacidade, dispensa-se a aceitação, grifa no Código, dispensa-se a aceitação, desde que se trate, evidentemente, de doação pura. Desde que se trate, evidentemente, de doação pura. O que eu já estou querendo introjetar na cabeça de vocês é que, a todo tempo, o nosso legislador vai trabalhar com a dualidade. Doação pura é regulada de um jeito, doação onerosa é regulada de outro, tá bom? Então, isso numa prova é fundamental, porque pode ser um fator decisivo na sua resposta. Vocês já viram aqui, já é o terceiro ou quarto artigo que a gente lê, que fala doação, se for pura. É assim, se for pura. É assim, se for gratuita, ok? Então, presunção de aceitação, os dois primeiros casos que a gente tratou, de doação pura. A aceitação presumida quando há silêncio dentro do prazo fixado e a aceitação presumida também no caso em que o beneficiário donatário é um absolutamente incapaz nos termos do 543, ok? Terceira hipótese em que se admite, para fechar o bloco, a aceitação presumida. Quando a gente tem a chamada doação em contemplação de casamento futuro com certa e determinada pessoa. Anote, doação em contemplação de casamento futuro com certa e determinada pessoa. Contemplação de casamento futuro com certa e determinada pessoa.
Ô Michele, o tio seu, você está namorando há muito tempo, ele fala, adoro seu namorado. É um menino bom, menino trabalhador, estudioso, menino de ouro. Michele, eu faria muito gosto, a gente fala assim em Minas, né? Faria muito gosto se você viesse se casar com ele. E como eu sou o seu tio milionário, eu vou te doar um apartamento, viu? Se você se casar com ele. Nossa senhora, hein? Gente, se você vai e se casa, o fato de ter sido celebrado o casamento, presume-se o quê? Que foi um ato que gerou a própria aceitação daquela doação feita em contemplação de casamento futuro com certa e determinada pessoa. Então anote, neste caso, a efetivação do matrimônio servirá como aceitação. A efetivação do matrimônio servirá como aceitação. Ok? Então, se dispensa a aceitação expressa, fará às vezes de aceitação a própria celebração do ato, no caso, o casamento. Onde está isso? 546, anote no caderno. 546. Está lá. A doação feita em contemplação de casamento futuro, com certa e determinada pessoa, quer seja ela feita pelos nubentes entre si, quer por um terceiro, como é o exemplo do tio que eu falei, ou aos filhos que de futuro houverem um do outro, não pode ser impugnada por falta de aceitação. Grifa isso aí. Não pode ser impugnada porque faltou aceitação. Porque fazendo as vezes da aceitação, nós temos o próprio casamento, ok? E só ficará sem efeito, olha aí, ó, ineficácia do negócio jurídico, tem nada a ver com validade, tem a ver com eficácia, e só ficará sem efeito se o casamento não se realizar, ok? Nesse caso, o casamento, além de servir como aceitação, se eu olhar para a parte geral, o casamento, nesse caso, ele serve como o quê? Fala, Isabela. Condição suspensiva, ou seja, um fator de eficácia daquela doação. Parabéns, anote aí. Neste caso, é bom lembrar que o casamento, ele é inserido como uma condição suspensiva, ou seja, um fator de eficácia do negócio jurídico doação. É legal ver vocês raciocinando, gente. Fator de eficácia, condição suspensiva daquela doação. Perfeito? Então, isso é o que a gente tinha para ver sobre aceitação. Se cair alguma coisa de aceitação em prova, vai te perguntar qual é a regra. Qual é a regra da aceitação? Expressa. Quando é que ela pode ser presumida? Ah, esqueci. Está no quadro, gente. Vamos lá. Primeiro caso, quando foi colocado a prazo, ela é pura e a pessoa ficou calada. Quem cala consente, porque a lei expressamente assim previu. Segundo, quando ela for para absolutamente incapaz. E terceiro, quando ela for feita em contemplação de casamento futuro com certa e determinada pessoa, o casamento faz as vezes da aceitação. Perfeito? Ponto 5. Vamos lá. Ponto 5. Já que a gente falou ali de absolutamente incapaz, vamos fazer aquela pergunta clássica, né? Nascituro e doação. Anote. Ponto 5. Nascituro e doação. Vamos lá. Primeira pergunta, o nascituro tem personalidade? Hein, meus alunos de parte geral? Erra essa para você ver. Nascituro tem personalidade? Depende da personalidade. Pelo amor de Deus, não me decepcionem. Hoje, para quem está fazendo a turma do Carreiras, não está fazendo só esse módulo, hoje é a nossa 15ª aula no semestre. Né? Vocês cansaram de ver minha cara aqui. E lá no primeiro encontro, eu falei sobre personalidade e falei da figura do nascituro. Verdade ou não, Pedro? Falei. E eu vou perguntar de novo. Nascituro tem personalidade? Depende da personalidade. Nascituro tem ou não tem personalidade? Depende da personalidade. Porque personalidade, hoje é um termo técnico no direito civil, que possui um duplo
sentido, uma dupla acepção. Lembram disso? Então vamos lá. Primeiro sentido técnico da personalidade é aquele que equivale à personalidade jurídica ou personalidade civil. Pergunta é, o nascituro tem personalidade civil? Não, porque ele não nasceu com vida, não é isso? Agora, ele tem direitos da personalidade, atributos inerentes à condição de ser humano? Tem ou não tem? Tem. Agora, vamos pensar na doação. Para receber uma doação, ou mesmo para fazer uma doação, o sujeito precisa de qual das duas personalidades? A jurídica ou os direitos da personalidade? A jurídica. Ele tem que ter aptidão para praticar atos da vida civil. Ser titular de direitos e deveres na ordem civil. Então eu lhes pergunto, nascituro tem personalidade jurídica? Não. Então ele pode fazer doação? Fazer, não é receber. Ele pode fazer doação? A mãe, filhinho, vamos fazer uma doação? Isso não pode ou não, gente? Não. Então, primeira coisa, como o nascituro, relembrando, não é dotado de personalidade jurídica, ele não poderá ser doador. Afinal, ele ainda não é titular de bens e direitos. Ao menos direitos do ponto de vista patrimonial. O nascituro não pode ser doador, de jeito nenhum. Afinal, ele não é titular de bens. Ele ainda não tem personalidade jurídica. Então, como é que ele vai ser doador de alguma coisa? É impossível isso. Ok? Mas agora, será que ele pode ser donatário? Essa é a grande pergunta. Doador não tem erro. Mas donatário ele pode ser? Pode ou não? Pode ser contemplado numa doação? Sim, anote. Porém, a lei admite que o nascituro seja donatário. Ok? E quem vai aceitar por ele, já que ele não pode aceitar? Seu representante legal. Ele pode ser donatário, sendo a aceitação feita pelo seu representante legal. Sendo a doação feita pelo seu representante legal. Mas espera aí. Ele ainda não nasceu com vida. Ele ainda é nascituro, concordam? Como é que fica, então, a questão se ele não vier a nascer com vida? Como é que fica esse contrato? Fiz a doação lá para o filho da minha irmã e ela acabou abortando naturalmente. Infelizmente, não segurou o bebê e aí ela teve um aborto natural, ok? Um natimorto. Como é que fica a doação que eu fiz? Ela é inválida, não é isso? Ah, meus alunos de negócio jurídico. Não tem nada de invalidade. É uma questão de o que, Isabela? Eficácia. Então, anote. Porém, a eficácia desta doação estará submetida de novo ao quê? A uma condição suspensiva. Qual é a condição suspensiva? Nascimento com vida. Porém, essa doação ficará subordinada a uma condição suspensiva. Qual é a suspensão? Qual é a condição suspensiva? O nascimento com vida. Qual seja o nascimento com vida. Ok? Então essa pergunta é boa. Logo, se o nascituro nascer morto, em parênteses, natimorto, a doação será ineficaz. Vai cair na prova o quê? Que ela será inválida. Aí vocês não vão falar inválida, porque vocês são alunos de prof. Bruno, né? Vocês vão falar que ela é ineficaz. Ok? Ela será ineficaz. Onde está essa questão do nascituro enquanto donatário? No 542. 542 do nosso código. Olha lá, ó. A doação feita a nascituro valerá, sendo aceita pelo seu representante legal.
Só coloca um detalhe no seu caderno, hein? Não confunde doação feita a absolutamente incapaz com a doação feita a nascituro. Olha ali para a tela, ó. A doação para o nascituro está no 542. Depois que ele nascer com vida, ele é o quê? Absolutamente incapaz. E aí passa a ser 543. Então, se você fizer uma doação para o seu sobrinho que está na barriga da sua irmã, ele estiver na barriga, é 542. Se ele acabou de nascer e você faz uma doação, é 543. Porque ele aí é absolutamente incapaz. Cuidado quanto a isso aí, porque o regime é um pouco distinto, ok? E aí vem uma pergunta boa. E se o bebê da minha irmã é anencéfalo? Ele pode nascer com vida ou não pode? Pode. E aí, se ele nascer com vida e morrer minutos depois, nós vamos ter direito sucessório, não vamos? Porque ele nasceu com vida, preencheu o fator de eficácia que era nascimento com vida, e aí ele se torna titular do bem doado, e mesmo que ele morra minutos depois, a minha irmã seria como ascendente a sua herdeira necessária quanto àquele bem, ok? Fiquem atentos quanto à questão da anencefalia e outras deformidades que pode haver no feto, ok? Ponto 6 da aula de doação, vamos com tudo. Ponto 6 da aula de doação. Vamos trabalhar um pouquinho a chamada cláusula de reversão. Cláusula de reversão. Olha o nome. Reverter. Voltar. Polo Norte? Cláusula de reversão. Reverter. Voltar. O que é a possibilidade dessa cláusula de reversão? Olha para cá. Naquele contrato que eu desenhei aqui, ó, entre o A, prometendo transferir bens ou vantagens para o B, o A, como doador, pode estabelecer, caso queira, com base na sua autonomia privada, que se o B, olha para cá, depois a gente anota, se o B morrer antes dele A, aquele bem doado para o B pode reverter, voltar ao patrimônio do A, ok? Qual seria o caminho natural? Ele doou um carro para o B, ok? Ó, B, toma um carro para você. Se o B morrer, qual que é o caminho natural, gente? B1, B2. Os filhos de B receberão aquele carro, não é verdade? Droat Saizine, o carro integra o patrimônio do donatário B, concordam? Mas se você colocar a cláusula de reversão, não teremos Saizine. Por quê? Porque se o B morrer antes do A, aquele bem doado volta para o patrimônio do doador. Entenderam a cláusula de reversão? Então anote, a cláusula de reversão é aquela que determina que se o donatário falecer antes do doador, se o donatário falecer antes do doador, o bem objeto da liberalidade retornará ao patrimônio do doador, ao invés de ir para os herdeiros do donatário. Retorna ao patrimônio do doador, ao invés de se dirigir ao patrimônio do donatário. Ok? Esta possibilidade da cláusula de reversão está no artigo 547. Artigo 547 do Código, está na tela. O doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio se o doador sobreviver ao donatário. Perfeito? Mas duas observações aqui são importantes, anotem. Primeira observação. Esta cláusula de reversão,
tem que ser expressa, jamais podendo ser presumida. Primeira observação: se ela é algo excepcional no regime da doação, esta cláusula de reversão tem que ser expressa, ela jamais poderá ser presumida. Ela tem que ser expressa, ela jamais poderá ser presumida. Ok? Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe: esta cláusula de reversão, olha para cá, não poderá, olha para cá, beneficiar um terceiro. Ah, se o B morrer antes de mim, o bem desse B deve ir para o C. Isto não pode. Não é cláusula de doação em segundo grau. Não é cláusula de destinação do bem no segundo momento. A única permissão que a lei dá é que o bem volte ao patrimônio de onde ele saiu. E não que ele vá para um patrimônio de um terceiro. Então anote em caps lock. A cláusula é de reversão. E não de designação de um outro patrimônio. Ou seja, a cláusula de reversão não poderá ser feita em favor de um terceiro. Não poderá ser feita em favor de um terceiro. Ou seja, ela tem um caráter personalíssimo. Ela só vai voltar ao patrimônio de onde ela saiu. Ela tem um caráter personalíssimo. Ela só pode mesmo voltar ao patrimônio de onde ela saiu, tá ok? Não pode beneficiar terceiro. Porque senão o que a gente estaria admitindo, hein, gente? O que a gente estaria admitindo? Um fideicomisso em vida. Vocês lembram do que é o fideicomisso nas disposições testamentárias? Não lembra, Soraya? Então vem comigo, fideicomisso com o prof. Bruno. Olha para cá. O A é um testador. Ele pode estabelecer que um bem do seu patrimônio, depois da sua morte, vá para o B. E ele pode estabelecer que depois da morte do B, ou depois de um prazo determinado, o bem vai para um C. Esse é o fideicomisso. O fideicomisso, ele dá a possibilidade de, no testamento, o testador dispor a respeito de um bem por mais de uma pessoa. Então, olha para cá. Eu falo assim, ó, o meu imóvel vai ficar para o B. Se o B morrer, ou depois de 20 anos, esse imóvel deve ser designado para C. Ou seja, você está regulando efeitos patrimoniais, mesmo sucessórios, na esfera de B. Ok? Nós temos o fideicomitente, o fideicomissário e o fiduciário no âmbito do fideicomisso. Mas o fideicomisso é uma cláusula testamentária. Ele não pode ser uma cláusula colocada na doação. Se você estipulasse a cláusula de reversão em favor de terceiro, você estaria por vias transversas estabelecendo um fideicomisso em vida, o que é proibido, ok? Então anote, caso fosse permitida a cláusula de reversão em favor de terceiro, estaria-se estabelecendo a possibilidade do fideicomisso em vida. Sendo que no Brasil, o fideicomisso só é admitido como cláusula testamentária. Ok? Coloca assim, ver artigo 1951 e seguintes.
1951 e seguintes. É onde nós temos lá a denominada substituição fideicomissária, no âmbito do testamento. Olha lá o 1951. Pode o testador instituir herdeiros ou legatários, estabelecendo que por ocasião de sua morte, a herança ou o legado se transmita ao fiduciário, resolvendo-se o direito deste por sua morte, a certo tempo ou sob certa condição, em favor de outrem que se qualifica como fideicomissário. Então temos o fideicomitente, o fiduciário e o fideicomissário. Perfeito? Então não pode cláusula de reversão em vida, sob pena de estabelecermos um fideicomisso em vida, algo que é proibido. O fideicomisso temos que ter a morte do sujeito, por isso ele é uma cláusula testamentária. Ponto 7, vamos que vamos. Ponto 7. Vamos falar de teoria do patrimônio mínimo no âmbito da doação. Anote, patrimônio mínimo. Patrimônio mínimo. Vamos lá? Bom, nós temos hoje no Brasil de forma bem consolidada, até por força das obras do Fachin, hoje ministro do STF, hoje ministro da Suprema Corte, a ideia da teoria de um patrimônio mínimo. Olha para cá, quando você fala em patrimônio, você pensa logo no direito de propriedade, não é verdade? Com as faculdades de usar, gozar, dispor e reivindicar. Só que o patrimônio é muito mais do que isso hoje em dia. Do ponto de vista de um direito civil constitucionalizado, a finalidade do patrimônio vai muito além do exercício das faculdades jurídicas pelo proprietário. O patrimônio tem a finalidade de proteção da pessoa que por dele está de trás. Ok? Então, o patrimônio tem uma finalidade protetiva do sujeito que o titulariza. Perfeito? O patrimônio é uma forma de você proteger a dignidade daquele sujeito que titulariza aquele patrimônio. Então, está sedimentado no Brasil a ideia de que o patrimônio gera uma proteção à dignidade do seu titular. Nesta linha de intelecção, o Código Civil estabeleceu que todos nós temos direito a um patrimônio mínimo. Essa teoria do patrimônio mínimo ela fica muito evidente quando a gente vê a impenhorabilidade do único imóvel residencial do devedor, não é verdade? Ali na Lei 8.009, você enxerga claramente a proteção de um mínimo existencial. Muitos autores usam essa expressão também, o mínimo existencial. Isso já foi cobrado até na segunda fase do MP de Minas Gerais, prova para promotor na segunda fase de civil. No que consiste o mínimo existencial? É essa visualização do patrimônio como algo que serve de proteção ao sujeito que é titular daquele patrimônio. E no âmbito da doação, nós temos também a manifestação da teoria do patrimônio mínimo. A partir da ideia de que é vedada a doação de todos os bens do sujeito, sem que ele reserva parte ou renda suficiente para a sua subsistência. Então amanhã se eu quiser ser um monge budista e desfazer de tudo que eu venho amealhando na minha vida, a lei me proíbe. Salvo se eu tiver uma renda suficiente que venha garantir a minha subsistência. Então anote, a lei veda a disposição total de todos os bens a título de doação. A lei veda, a lei proíbe a disposição total dos bens a título de doação. Ponto. Há que se ter a reserva, há que se ter a reserva de um mínimo de patrimônio. Há que se ter a reserva de um mínimo de patrimônio apto a resguardar a própria dignidade do titular. Apto a resguardar a própria dignidade do titular. Ok?
E aí, se o camarada faz a doação de todos os seus bens, essa doação vai ser o quê? Ineficaz? Não, aqui é requisito de validade, tá bom? Então, se houver a doação de todos os bens, essa doação será nula, se não houver um patrimônio mínimo ou uma renda que resguarde a subsistência do próprio doador. Esta é aquela velha regra que vocês lembram, está lá no artigo 548 do Código. Está lá. É nula a doação de todos os bens, sem reserva de parte ou renda suficiente que garanta a subsistência do doador. Ok? Então fiquem atentos com a questão do patrimônio mínimo. Ponto 8. Ponto 8. Doação inoficiosa. Doação inoficiosa. O que seria essa tal de doação inoficiosa? Vamos lá. Galera, se o doador possui herdeiros necessários e a doação é uma liberalidade, até para a gente ter uma harmonia no nosso ordenamento, há de se respeitar o quê? A legítima. Se o doador tem herdeiros necessários, assim como ocorre no testamento, que é outra liberalidade, o doador tem que resguardar a legítima. Anote isso. Se o doador possui herdeiros necessários, ele deverá resguardar a legítima. A doação deverá observar a legítima. No Brasil, enquanto que está legítima, hein? 50%, né? Eu sou daqueles que, pensando na autonomia privada, já devo ter falado para vocês, sou contra esse critério. Para mim tinha que ser nada, não é verdade? Cada um que cuida do seu. Quem der amor, recebe bens. Quem não der amor, recebe porra nenhuma. Eu acho que a vida é feita de afeto, né? Quem não der amor, né? Problema, aí é uma disponibilidade do cara. Herdeiro não é profissão, não. Herdeiro não é o que você faz, sou herdeiro. Mas o que você faz, sou ex-mulher. Isso é ridículo, né? Do ponto de vista de autonomia, de construção de biografia, de intervenção do público no privado, pô! Aí eu tenho uma filha, ela nunca olhou na minha cara. Procurei contato 30 vezes, a mãe dela fez minha caveira. Ela é a herdeira necessária. 50% é dela. Porra! Eu acho isso um absurdo do absurdo do absurdo. Mas é da tradição do direito brasileiro. Já falei para vocês, tem estados americanos que não têm legítima. Cada um faz o que quiser com seus bens. Na Alemanha, a legítima é de 75%. Você só pode dispor de 25%. Né? Mais ainda restritiva a possibilidade de você fazer liberalidades com o seu patrimônio. Eu sou contra esse tipo de intervenção do Estado na autonomia privada. Eu acho que cada um tem que cuidar do seu herdeiro. Ao meu ver, você pode discordar, isso é direito, não é matemática, herdeiro para mim não é profissão. E se eu amealhei patrimônio ao longo da minha vida, é mérito meu. E eu faço o que eu quiser desse meu mérito. Ok? Enfim, a lei brasileira não pensa como eu penso. A lei brasileira estipulou que a legítima hoje está em 50%. Uma vez fizeram uma pergunta interessante. Se amanhã nós quisermos baixar a legítima para 25%, precisa de emenda constitucional ou pode ser feito por lei ordinária? E aí, gente? Não, legítima agora no Brasil não é mais 50%, não. Vai ser só 25%. Vamos dar mais liberdade para que as pessoas façam o que quiser com o seu patrimônio depois da morte. Vamos dizer que agora ele tem liberdade para deixar 75% do seu patrimônio. E aí, gente? Precisa de norma constitucional ou pode ser feito por lei ordinária? Claro que pode ser feito por lei ordinária, gente. Não há nada de legítima na Constituição. Então, se amanhã um legislador quiser fazer uma alteração do Código Civil, dizendo que não há mais legítima, ou que ela reduziu para 25%, ou que ela subiu para 75%, ou
subiu para 100%, não pode mais fazer testamento no Brasil, só herdeiro necessário é que vai receber. Isso são alterações, essas são alterações que podem ser feitas por lei ordinária. A Constituição não trabalha a questão da legítima, só para deixar isso assentado na cabeça de vocês, tá bom? Volta para cá. E se eu fiz uma doação tendo herdeiros necessários e ela superou o valor de 50% do meu patrimônio? O que nós vamos ter? Esse nome que eu coloquei no quadro. Doação inoficiosa é aquela que ultrapassa o teto da legítima. Anote. Doação inoficiosa, para quem não se recorda, doação inoficiosa é aquela que ultrapassa os limites estabelecidos pela legítima. Doação inoficiosa é aquela que ultrapassa os limites estabelecidos pela legítima. E qual é a consequência que a lei civil estabelece para uma doação inoficiosa? Ela vai ser nula naquilo que exceder. Então anote, a doação inoficiosa será nula naquilo que exceder a legítima. Ok? Essa é a regra do 549. Está na tela para vocês. Vamos lá? 549. Está lá. Nula é também, coloca na tela para a galera de casa. Nula é também a doação, quanto à parte que exceder a de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Então você vê, Michele, o Código Civil não deu esse nome de doação inoficiosa. Esse é um nome doutrinário, mas que pode vir ser cobrado na prova de vocês. Agora vamos ver como é que o raciocínio de parte geral que vocês têm, como é que ele está, esse raciocínio de parte geral. Se eu fiz uma doação de 80% dos meus bens para a pessoa A, e eu tenho o herdeiro necessário, eu tenho uma filha, eu pergunto para vocês, essa minha doação, ela é toda nula? Ou ela é nula só naquilo que exceder? Só naquilo que exceder, nem se o bem for indivisível. Eu dei um apartamento, e o apartamento compõe 80% do meu patrimônio. E aí, como é que fica? Entenderam a ideia? É fácil raciocinar, né? Aí você bota um detalhe, mas o bem é indivisível. Ah, então só 2/4, que é nulo, 3/4 fica preservado. Como é que é? O quarto de empregada tem que ter devolvido. O bem é indivisível, o apartamento é um bem indivisível, clássico. Como é que fica a situação? Vamos anotar isso. Em tese, olha como é que eu vou colocar no seu caderno, hein? Em tese, em nome do princípio da conservação dos negócios jurídicos, que nós já aprendemos, em tese, em nome do princípio da conservação dos negócios jurídicos, apenas a parte que exceder a legítima, apenas a parte que exceder a legítima deve ser considerada inválida. Ok? Porém, sendo o bem indivisível, coloca aí exemplo, um apartamento, meu patrimônio é de 1 milhão. Eu tinha um apartamento de 800 mil. Eu fiz a doação desse apartamento. Superei a legítima ou não, gente? Superei. Como é que nós vamos fazer? Retorno do bem ao patrimônio do doador. Porém, se tratar de bem indivisível, a solução será o retorno do bem ao patrimônio do doador. Retorno do bem ao patrimônio do doador. Ok? Moçada,
quem que vai promover o reconhecimento da doação inoficiosa? Quem, gente? Quem que é o interessado juridicamente? Os herdeiros necessários. E como é que chama a ação que eles vão mover? Vocês lembram? Lembra? Anulação? Como é que vocês estão falando de anulação? Se é uma hipótese de nulidade, vocês estão loucos? Vocês estudaram parte geral com quem? Quem foi o debilóide que deu parte geral para vocês? Eu? Não, que isso? Olha para cá, gente. A ação de nulidade, essa ação tem um nome técnico, tá? Ela chama ação de redução. Redução. Se cair na prova, ação de redução, que ação que é essa? É a ação que visa ação de redução é a ação que visa declarar a nulidade da parte excedente à legítima. A ação de redução é a ação que busca declarar a nulidade daquilo que exceder à legítima. Ok? E aí vem uma outra questão polêmica e interessante no âmbito da doação inoficiosa. Depois de darmos o nome à ação, a pergunta que fica é: hoje eu fiz a doação de 800 mil e o meu patrimônio hoje é de 1 milhão, tá bom? Aí eu morro daqui a 5 anos e o meu patrimônio já estava em 4 milhões. Hoje a doação seria inoficiosa, no momento em que eu pratiquei a liberalidade. Mas quando eu morrer, se a gente fizer uma análise de quanto era o meu patrimônio no momento que eu fiz a doação, ele estaria dentro do monte que eu poderia livremente dispor. Então a polêmica que cai em prova é essa. Qual é o momento da checagem da inoficiosidade da doação? É no momento em que a liberalidade é feita ou é no momento em que o sujeito morre? Ok? Entenderam a polêmica? Hoje pode ser inoficiosa, mas quando eu morrer pode não ser. E aí, quando é que eu tenho que fazer essa checagem? No momento da liberalidade. Então anote, para a doutrina majoritária, a verificação para a doutrina majoritária, inclusive também encampada pelo STJ, doutrina majoritária e jurisprudência do STJ, entendem que a verificação deve ser feita no momento em que se pratica a liberalidade e não no momento da morte do doador. Deve ser apurado o montante no momento em que se pratica a liberalidade e não no momento da morte do doador. Ok? Então, fica aí para vocês essa dica sobre doação inoficiosa. Até o novo CPC, no artigo 640, estabelece como vai se dar a checagem dessa parte inoficiosa no âmbito de um procedimento de inventário. Então, coloque aí depois ver em casa o 640 do novo CPC, trabalhando a respeito da regra da doação inoficiosa no âmbito de um inventário. Ponto 9. Vamos nessa. Ponto 9, eu quero trabalhar com vocês a questão anote aí, doação de bens futuros. Doação de bens futuros. Doação de bens futuros. Vamos lá. Exemplo da aula passada, hein? Ô Jamila, meu cachorro vai ter cria, né? Eu vou te doar um filhote. Jura? Você está fazendo a promessa de doação?
estou fazendo uma promessa de doação. Isso é possível ou não, gente? Ou só bens existentes no momento da doação podem ser objeto desta? Não, bens futuros também podem, e aí nós teremos esse nome técnico, promessa de doação. Então anote. Na minha família é muito comum essa promessa, não sei se nas suas era. Minha avó, ela joga na loteria há 60 anos. E ela adora, nos almoços de família, fala, ó, quando eu ganhar na loteria, está com 94 anos. Ela fala, quando eu ganhar na loteria, eu vou dar para você isso, vou dar para você aquilo, é só promessa de doação, ok? É possível ou não é? É possível, tá bom? Então anotem. A doação pode ter por objeto não apenas bens presentes, mas também bens futuros. A doação pode ter como objeto não apenas bens presentes, mas pode envolver também bens futuros. Ok? No caso de bens futuros, qual é o problema, né, gente? Eles virem a não existir. Eu prometo um filhote do meu cachorro, ele nunca procria. Minha avó promete lá, nunca ganha na loteria. E aí qual é o problema, gente, dessa promessa de doação? É que a existência do bem futuro, cuidado com isso, ela é um fator de eficácia, ok? Então anote, a existência deste bem futuro é um fator de eficácia do negócio jurídico. Atuando mais uma vez, terceira vez que eu falo na aula de hoje, como que é, Isabela? Uma condição suspensiva, ok? Uma condição suspensiva. Mas isso é plenamente possível e a doutrina ratifica, perdão, essa possibilidade. Tá joia? Tudo bem? Me fala uma hipótese em que não pode ter doação de bem futuro. Quando aquele bem integre a herança de uma pessoa viva, como a gente viu nas aulas passadas. Lembra que a herança de pessoa viva não pode ser objeto de contrato? Pacto corvino ou pacto sucessório? Tá bom? Então, se eu vejo que a minha avó está ali, eu falo, eu vou receber aquele bem da minha avó em testamento. E aí eu já faço uma promessa de doação daquele bem para Jamila. Essa promessa de doação seria o quê? Nula, por envolver herança de pessoa viva. Então, anote. A promessa de doação será inválida e não meramente ineficaz quando envolver como objeto, quando tiver como seu objeto a herança de pessoa viva. Quando tiver como objeto a herança de pessoa viva. Em virtude da vedação do artigo 426 já estudado. Em virtude da vedação prevista no artigo 426 do Código Civil. Tá bom? Vamos chegar finalmente a ela, moçada. Vamos chegar finalmente a ela. Doação onerosa é o nosso ponto 10. Ponto 10, doação onerosa, também chamada, como eu disse no começo da aula, de doação com encargo ou doação modal. Doação onerosa, doação com encargo, doação modal. Alguns chamam também de doação gravada. Onerosa, modal, com encargo ou gravada. Ok? Acho que a primeira coisa importante da gente estudar ao falar de doação onerosa ou com encargo é o que é um encargo. Lembram disso? O que é um encargo? O encargo, para começar, ele está previsto no artigo ou nos artigos 136 e 137, lá da parte geral. 136 e 137. Ok? E o encargo,
ele pode ser, vejam aqui, uma contraprestação em prol de quem faz aquela liberalidade. O encargo pode assumir a forma de uma contraprestação em prol de quem faz uma liberalidade. Ok? Aconteceu agora na minha família. Minha família é uma fonte fortíssima de exemplos, né? A sua é também, se você tiver olhos para o direito civil, a sua família também vai ter vários exemplos. Minha avó é a matriarca, né? Vocês já perceberam. A vovó, ela quis dar um carro para minha prima. E aí, né, chamou os netos, tal. Eu sou o neto mais velho, né? E lá na minha família, a hierarquia e disciplina é muito forte. E aí eu fui chamado, né, para palpitar. E aí a vovó falou, ó, eu vou dar um carro para ela, mas tem uma finalidade específica. É porque ela está me levando de Uber em toda consulta médica que eu tenho. Eu acho justo eu dar um carro para ela continuar me levando nessas consultas aí. Aí eu olhei e falei, certíssimo, avó. Tá certo, faz isso mesmo, pô. É bom para você, é bom para ela, toca o pau. Tá bom. Ficou toda feliz. Por quê? Ela está fazendo a doação de um veículo, mas está tendo o quê? Uma contraprestação, concordam? Poxa, minha prima está dispondo do tempo dela para levar a vovó no médico. Pô, baita atitude dela, eu acho sim. Né? Pode ter recalcado que pensa que não, mas vai sozinho, ué, pega um ônibus, né? Não dá mais. Gente, é uma contraprestação, concordam? Então ela está fazendo uma doação, mas é uma doação o quê? Com encargo. Concordam? Está tendo uma contraprestação em seu benefício. Perfeito? Mas eu tenho um encargo também quando eu tenho uma finalidade específica para aquele ato. Então, quando é com encargo, é assim, ó, estou doando o carro com o fim de, com a finalidade de. Então, por exemplo, eu sou um milionário e faço uma doação para uma instituição de caridade. E falo, eu estou doando esse imóvel para que aqui seja construída a sede nova dessa entidade assistencial. Eles podem pegar e alugar para o supermercado? Não. Por quê? Porque houve uma finalidade específica. Você não está exigindo uma contraprestação, mas você disse qual é a finalidade daquela liberalidade. Então, quando você tem uma contraprestação ou estabelece no negócio jurídico qual é a finalidade pela qual ele é feita, aquela finalidade é vinculante. Quando a finalidade é vinculante, nós temos um encargo. Todo mundo entenderam isso? Perfeito? Nós temos um encargo, então, quando há uma contraprestação ou uma finalidade expressamente estabelecida. Ok? Agora nós temos um problema. Qual é o problema? Vamos lá. Foi feita a doação lá da vovó para minha prima, não foi? Do carro, não é o meu exemplo? Perfeito, olha para cá. Ela fez essa doação, e aí, a minha prima nunca mais levou ela no médico. Pode acontecer ou não, gente? Ou seja, eu estou trabalhando uma doação onerosa, onde o encargo não é cumprido. Ainda assim, a minha prima é dona do carro ou não? Não? Sim, essa é a dúvida, né? Ela é. Tá bom? Ela é dona do bem. Porque você vai anotar uma coisa para você nunca mais esquecer. A estipulação de um encargo não impede nem a aquisição, nem o exercício do direito ao qual ele se refere. Vou repetir. A estipulação de um encargo, anota aí, Michele. A estipulação de um encargo não suspende nem a aquisição, nem o exercício do direito ao qual ele se refere. Esta é a regra. Tá bom, gente? Então, se ela não levar a vovó nenhuma vez no médico, ainda assim ela é dona do carro ou não é? Ainda assim ela pode usar e gozar daquele veículo ou não pode? Pode. Calma, mas... Calma, respira. Eu estou falando de aquisição do direito, ser proprietária, e exercício do direito, exercer as faculdades jurídicas que a ele se refere. Ela pode fazer isso ou não pode? Pode, com tranquilidade. Todo mundo entendeu isso? Perfeito? Essa é a regra, inclusive, do 136.
olha o que fala o 136 do nosso Código Civil. Olha lá, ó. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito. Essa é a regra. Mas é possível transformar um encargo numa condição suspensiva? Vovó poderia ter feito um contrato mais bem feito, né? E falado assim, ó, mas me levar ao médico é uma condição suspensiva para o exercício desse seu direito. Então é possível você colocar um encargo como uma condição suspensiva? Sim, é isso que fala a parte final do 136. Salvo quando o doador expressamente impõe no negócio jurídico impõe aquele cargo como uma condição suspensiva. Mas o encargo ser condição suspensiva é a regra? Não, e muita gente confunde isso. Quando eu perguntei aqui, vocês falaram, não, aí não, ela não vai ser titular se ela não cumprir. Porque aí você está confundindo encargo com condição suspensiva. E encargo ser estipulado como condição suspensiva é uma exceção. A regra é que ele não impeça nem a aquisição, nem o exercício daquele direito. Todo mundo entendeu isso? Perfeito. Agora, a grande questão que se coloca é a seguinte. Vamos lá. Este encargo, no meu exemplo da vovó, ele foi estipulado em prol do próprio doador, concorda? Mas ela poderia ter colocado em prol de um terceiro designado? Ó, vou te dar esse carro, você levar e buscar o Bruno todo dia no Supremo. Pode ou não, gente? Poderia ou não? Eu sou o neto predileto, é fato. E aí, gente, poderia ou não? Poderia ou não? Poderia. Poderia ser em prol da coletividade como um todo? Poderia ou não? Poderia. Então anote, este encargo pode ser estipulado em benefício do próprio doador, de um terceiro determinado, da coletividade em geral, ou até mesmo em prol do donatário. Hein? Por que não? Ou até mesmo em prol do donatário. Não há problema algum. Ok? Só que no caso do donatário, se ela falasse, ó, estou doando esse carro para você, para minha prima lá, para que você vá para a faculdade. Colocou uma finalidade específica? Colocou ou não? Colocou. E se ela não cumprir? Ah, não vou de carro para a faculdade, não, é muito difícil parar lá. Vou de ônibus mesmo. Aí você vai revogar a doação por causa disso? Entenderam a ideia? Se estipulado em prol do próprio donatário, a doutrina entende que isso é um mero conselho, sem qualquer consequência jurídica relevante. Anote, se estipulado em prol do donatário, entretanto, se estipulado em prol do donatário, deve ser visto como um mero conselho. Deve ser visto como um mero conselho. Ok? Coloca aí, ver artigo 553. 553. Olha lá. O donatário é obrigado a cumprir os encargos da doação, caso a benefício do doador, de terceiro ou do interesse geral. Todo mundo entendeu isso? Ou seja, se for para o interesse dele próprio, não há obrigatoriedade de cumprir aquele encargo. Isso que vocês acabaram de anotar é uma interpretação a contrário senso da regra estipulada no artigo 553, tá bom? Tem um detalhe interessante no parágrafo único, que pode cair em prova de promotor de justiça, e normalmente eu já vi cair. Qual é? Se o encargo for no interesse geral, for em prol da coletividade, olha quem pode exigir a sua execução. Olha lá. Se desta última espécie for o encargo, ou seja, o encargo estabelecido no interesse geral, o Ministério Público pode exigir a sua execução
depois da morte do doador, se ele não tiver feito em vida, ok? Se o doador não tiver feito em vida aquela exigência de cumprimento do encargo, o Ministério Público poderá fazê-la, vírgula, após a morte do doador. Perfeito? Agora está todo mundo curioso, né? Ô Bruno, e se o encargo estabelecido não for cumprido? Não for atendido? Anote essa pergunta e vamos respondê-la, porque ela tem algumas peculiaridades interessantes. Vamos lá. E se o encargo estabelecido não for cumprido? Aquele exemplo, minha prima nunca levou minha avó no médico, apesar de ter recebido um carro em doação com essa finalidade, com essa contraprestação estipulada. O que vai acontecer se o encargo não for cumprido pelo donatário na doação onerosa? Será que é correto a gente falar em inadimplemento? É uma espécie de inadimplemento. Se há uma contraprestação e essa contraprestação não é cumprida, claro que nós estamos diante de uma figura que se assemelha bastante a um inadimplemento, ok? Então anote, a lei autoriza o doador, a lei autoriza o doador a revogar a doação diante do não cumprimento do encargo. Revogar a doação diante do não cumprimento do encargo. Eu, particularmente, não gosto dessa expressão revogação. Porque se é inadimplemento de uma contraprestação, o correto seria resolver. Resolução em caso de inadimplemento. Mas a lei usou essa expressão revogação. Então anote, o mais técnico seria falarmos em resolução pelo descumprimento do encargo. Resolução como forma de extinção em virtude de inadimplemento. Resolução como forma de extinção em virtude do inadimplemento. Então, o mais técnico seria a resolução do contrato pelo não cumprimento do encargo estabelecido. Pelo não cumprimento do encargo estabelecido. Tá joia? Mas aqui, hoje a gente não vive a fase da tutela de efetividade, tutela específica. Minha avó não quer revogar, não. Minha avó quer que minha prima leve ela ao médico. Será que ela teria uma tutela específica para cumprimento desse encargo, se ela quisesse? Inclusive, se for o caso, com fixação de astrentes? Sim, então anote. Do ponto de vista da efetividade, é possível que o doador solicite a tutela específica do encargo, ou a tutela específica para cumprimento do encargo. Seria possível ao doador solicitar a tutela específica daquele encargo. Não quero revogar, eu quero que ela cumpra o que foi combinado. Ela aceitou? Vai cumprir o encargo. Essa dicção a gente extrai de 2 artigos, então, que devem ser vistos de maneira conjugada. O 562 e o 475. Olha o 562 aí, gente. A doação onerosa pode ser revogada por inexecução do encargo se o donatário incorrer em mora. Ok? Perfeito? Se não houver prazo para o cumprimento, o doador poderá notificar judicialmente o donatário para que ele seja constituído em mora, não é verdade? Assinando-lhe prazo razoável para que cumpra a obrigação assumida. A doutrina entende que essa notificação também pode ser extrajudicial. Esse judicial que foi feito aí foi uma mera burocracia que
que a doutrina repele. Pode ser uma notificação judicial ou extrajudicial. Perfeito? Então fiquem atentos quanto a isso aí. Só duas observações para a gente acabar esse ponto 10. Coloca aí, observação número 1. Observação número 1. Será que para essa doação onerosa eu posso pensar na aplicação daquilo que já estudamos a respeito de vício, redibitório e evicção? Minha prima recebe o carro da minha avó e o carro vem com defeitos, que diminuem o valor ou prejudica a sua normal utilização. Ou pior, o carro pertencia a outra pessoa, tem um vício jurídico, vai incidir a evicção. Será que é possível falarmos em vício, redibitório e evicção? Sim. Tá bom? Sim. Então anote, às doações onerosas, nós aplicaremos o regime dos vícios redibitórios e da evicção. Às doações onerosas, nós poderemos sim aplicar o regime dos vícios redibitórios e da evicção. Isso é até expresso, viu, gente? No Código Civil. No 441, parágrafo único para o vício redibitório, e no artigo 447 para a evicção. 441, parágrafo único do Código Civil, fala inclusive assim, ó, é aplicável a disposição desse artigo às doações onerosas. E o 447 fala, nos contratos onerosos. Se é oneroso, podemos pensar em vício redibitório e em evicção. Tá bom? Então o donatário, claro, se cumprir o encargo, poderá exigir do doador a garantia a respeito dos vícios redibitórios e a garantia a respeito da evicção. Essa é a observação número 1. Observação número 2. Observação número 2. Se o encargo for ilícito ou impossível, se o encargo for ilícito ou impossível, ele será considerado não escrito, não afetando a validade quanto ao restante da doação. Não afetando a validade da doação. Ok? Vamos dar um exemplo aqui. Eu, Bruno, tenho armas registradas em meu nome. Algumas. Aí eu chego para o Pedro. Pedro, você passou no concurso aí agora para juiz. Você pode ter porte de arma também. Vou te fazer uma doação das minhas armas. Estou com muita arma, estou querendo renovar meu estoque de armas. Vou te fazer a doação de uma pistola que eu tenho lá em casa. Perfeito? É você, fechado. Mas, cara, só vou te pedir um favor. Mata o Diogo. Tá bom? Vou colocar aqui esse encargo. Eu te dou, mas com a finalidade, a contraprestação de você usar essa arma para assassinar o Diogo. Gente, esse encargo é o quê? Completamente ilícito. O detalhe é, será que a doação por inteiro estaria invalidada? Não, só o encargo. E aí ela se tornaria o quê? Uma doação pura e simples. Ok? Entenderam essa ideia? Onde está isso? No 137, esse artigo que eu citei aqui, mas nem li. Tá? No 137 vai falar que considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível. E aí vem esse detalhe, que até é um detalhe de parte geral, que eu não trabalhei com vocês. Quando a lei civil fala considera-se não escrito, é para você simplesmente o quê? Ignorar. Isso aqui é um nada. Ok? Considera-se como não escrito. Isso aqui é um nada. Esquece isso aqui, segue o resto. Ok? Ignora essa parte referente a um encargo ilícito ou impossível. Todo mundo entendeu isso? Então essa é a observação número 2. Vamos fazer uma terceira? Observação número 3, vai. Observação número 3. Ô, gente, uma doação que é muito comum no Brasil é a chamada doação com reserva de usufruto. Anote. Doação com reserva de usufruto. Doação com reserva de usufruto. Olha para cá. Olha para cá. O A faz uma doação de um imóvel para o B, mas reserva para si o quê?
usufruto vitalício daquele bem. Quem é proprietário? Foi registrado no cartório de registro de imóveis. Quem é proprietário? O B. Então, o B tem direito de quê? De dispor e reivindicar. Mas o direito de usar e gozar do bem está para quem? Para o A. A pergunta de prova é, essa doação que é muito comum, quando o doador se reserva para si usufruto daquele bem doado, ela é pura e simples ou ela é onerosa? Cadê a contraprestação do B? Não tem contraprestação nenhuma. Ela é pura e simples, tá bom? Anote. A doação com reserva de usufruto para o doador não tem qualquer encargo ao donatário. Logo, deve ser considerada como pura e simples. A doação com reserva de usufruto para o doador não traz qualquer encargo para o donatário, devendo, portanto, ser considerada como pura e simples. Você viu que todo mundo ficou na dúvida aqui, né? Ela é pura e simples. Ô, gente, vamos só acabar aqui a doação, que eu já venho com outro contrato depois do intervalo, pode ser? Ponto 11, vamos lá. Ponto 11, doação remuneratória. Ponto 11, doação remuneratória. Ponto 11, doação remuneratória. O que seria essa tal de doação remuneratória? Olha o nome. Você está remunerando alguém por alguma coisa que aquela pessoa fez para você, concorda? Então, doação remuneratória, anote, é aquela feita como forma de retribuição a serviços prestados pelo donatário. É aquela feita como forma de retribuição aos serviços prestados pelo donatário, quando este, por qualquer razão, não puder exigir os valores correspondentes àquele serviço. Quando este, por qualquer razão, não puder exigir os valores correspondentes ao serviço. Ok? Quando você dá um dinheiro para flanelinha, como é que chama isso? Dinheiro para flanelinha? Doação. Não, extorsão é quando ele exige, né? Quando você se sente constrangido. Né, pessoal? Pessoal, eu tenho até uma dica, viu? Quando você parar um carro, o flanelinha vai pedir dinheiro, você fala uma coisa. É viatura. Sai andando. Você não está cometendo crime, é viatura. Se é policial, é viatura, irmão. Aí o cara, não, beleza, então, fechou. Anotou a dica aí? Essa dica é fantástica, sempre dá certo, viu? Não, irmão, é viatura, obrigado. Aí o cara, não, tranquilo, chefe, tranquilo, tranquilo. Tá bom, Pedro? Aprendeu? Não, é viatura. Não fala que é viatura policial, não, senão você está cometendo crime. É viatura. O carro é uma viatura. Viatura de quê? Você está falando de nada, não, é viatura. Tá bom? Não, é tranquilo, é viatura. Então, quando você dá o dinheiro para o flanelinha, Mateus, isso é o quê, cara? Uma doação remuneratória. Ele pode te exigir pelo serviço que ele prestou? Não. Mas vamos construir um exemplo melhor, né? Um milionário sofre um acidente e é levado pelo SAMU para o pronto-socorro público. Um médico vai lá, faz todo o procedimento cirúrgico e salva a vida daquele milionário. O médico trabalhou, prestou o serviço, mas ele é um funcionário público. Ele poderia cobrar daquele milionário? Não, mas o milionário pode ter ficado muito satisfeito e ter ido lá e retribuir com uma doação remuneratória o serviço que o médico prestou. Claro, sempre lembrando da aula de administrativo, né, do Barney, que existem limites para presentes para o servidor público, tá? Então, desde que seja respeitado o limite que o servidor público pode receber de presente, né? Quando eu entrei na polícia era R$100, eu não sei quanto está esse limite hoje, né? R$100, até que eu recebi um bolo de uma senhorinha lá em Ponta Porã que eu atendi, ela levou um bolo de cenoura para mim no dia seguinte. Na hora eu pensei, esse bolo custa mais ou menos de R$100, para eu poder aceitar aquela doação remuneratória, ok? Então, doação remuneratória é aquela feita em contemplação de algum serviço que foi prestado pelo donatário ao
doador. Onde que ela está regulamentada? No artigo 540, anota aí. Ver artigo 540. A doação feita em contemplação do merecimento do donatário não perde o caráter de liberalidade. Como não perde a doação, olha aí, ó, remuneratória ou agravada naquilo que exceder ao valor dos serviços remunerados ou ao encargo imposto, ok? Vamos seguir em frente? Ponto 12. Deixa eu acabar. Ponto 12. Anote. Revogação da doação. Quando você estuda o testamento, você estuda uma série de hipóteses. É que nós poderemos ter a indignidade do herdeiro, lembra daquilo? Lembra ou não? Aqui também nós vamos ter situações bem similares àquelas que acontecem no testamento. Então anote, a revogação da doação ocorrerá, como nós já vimos, por inexecução do encargo, não é isso? 562, por inexecução do encargo, essa já foi vista por nós, ou, a que eu quero me ater agora, por ingratidão. O descumprimento do encargo, ou por ingratidão. Ok? O artigo 555 estabelece essa possibilidade de revogação por ingratidão ou descumprimento do encargo. Olha a seção da revogação da doação. A revogação da doação, a doação pode ser revogada por ingratidão, é o que nós vamos nos ater, ou por inexecução do encargo, ou por inexecução do encargo, ok? E aí, olha para cá, o artigo 557, 557, estabelece as situações nas quais nós vamos ter a ingratidão. E em todas elas, vocês vão verificar um comportamento nocivo por parte do donatário. E em todas elas, nós vamos verificar um comportamento nocivo por parte do donatário. Então, olha o 557 aí na tela. Podem ser revogadas por ingratidão as doações. Primeiro, o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu homicídio doloso contra ele. 2, cometeu contra ele uma ofensa física. 3, o injuriou gravemente ou caluniou, crime contra a honra. E 4, se podendo ministrar, recusou ao doador os alimentos de que este necessitava. Ok? Vamos lá. Nas 3 primeiras hipóteses, do 1, 2 e 3, coloca na tela. Nas 3 primeiras hipóteses, eu tenho aqui um casamento do civil com o penal, não tem? Homicídio, lesão corporal e crime contra a honra, concorda? Será que a pergunta de prova dependeria de uma condenação criminal para ocorrer a revogação da doação? Ou mero indício? Ou mero suspeita? O que vocês acham, gente? Gente, anote. Segundo a doutrina, a condenação criminal é requisito para a revogação da doação por ingratidão. Segundo a doutrina, até para a gente ter uma certeza jurídica, né, gente? Para não ficar uma insegurança. Como forma de segurança jurídica, a revogação da doação exigiria condenação criminal. Nas hipóteses do inciso 1, 2 e 3. Porque a do 4 não necessariamente configurará um crime. Ok? Mas aí tem um detalhe, hein? Esta revogação só poderia ocorrer em 1 ano, a contar da data da ciência daquele fato.
E aí a doutrina vem, então, que vai contar 1 ano, é prazo de decadência, né, de decadência, é um direito potestativo do doador. Esse prazo decadencial de 1 ano se contaria depois do trânsito em julgado da sentença criminal. É assim que se posiciona a doutrina. Então, anote, e tal revogação deverá ser pleiteada num prazo decadencial de 1 ano, que, segundo a doutrina, deveria ser contado após o trânsito em julgado. O termo inicial seria o trânsito em julgado daquela condenação criminal. Ok? Coloca aí, ver 559. 1 ano contado da data da condenação criminal. Olha o 559, está na tela. A revogação, por qualquer desses motivos, deve ser pleiteada dentro de 1 ano, a contar de quando chega ao conhecimento do doador o fato que autorizar e de ter sido o donatário seu autor. Para a gente conciliar o que foi dito, essa certeza de quem é o autor só chegaria com a condenação criminal. Ok? E aí nós temos hipóteses interessantes que são as seguintes. Olha para cá. É lógico, né, gente? Se for homicídio doloso, quem vai pleitear isso? É o próprio doador? Lógico que não, os herdeiros dele, né? Então vai o quê? Uma sessão espírita, chega lá e aí, você quer revogar ou não? Lógico que são os seus herdeiros, óbvio. Agora, uma questão interessante. Algumas doações não podem ser revogadas por ingratidão. Então anote. Entretanto, não poderão ser revogadas por ingratidão. 2 pontos. Não poderão, olha que exceção maravilhosa para a prova, não poderão ser revogadas por ingratidão. Coloca entre parênteses, ver artigo 564. Ver artigo 564. Olha as doações que não podem ser revogadas por ingratidão. 564. Não se revoga por ingratidão. A doação puramente remuneratória, já vimos. As oneradas com encargo, quando o encargo já foi cumprido, seria injusto, que é um contrato bilateral. As que se fizerem em cumprimento de obrigação natural e as feitas para determinado casamento, ok? Em todos esses casos, nós não aplicaremos aquelas hipóteses do 557. Então, essas 4 modalidades de doação não podem ser revogadas por ingratidão. Gravem isso e vamos para o intervalo.